É brincadeira, hein? É brincadeira, meu. Hoje é Git, hein? Versionamento de código com Git. Muitos conceitos aí. Cafezinho do bom. Fala aí, programador e programadora, vocês estão bons? Espero que estejam bons. Hoje vamos falar sobre versionamento de código, especificamente com Git. Vamos falar sobre muitos conceitos diferentes, só que muitas vezes são tratados como o mesmo porque a gente acaba usando a mesma ferramenta para isso, que é o Git, tá? Mas tem outras ferramentas para o Git, outras ferramentas de versionamento de código. Tem o GitHub também, que é uma plataforma para você subir o código Git, o repositório Git. Então, acabam que são conceitos que todo mundo usa para a mesma coisa e praticamente não tem concorrência. Aí a gente acaba só olhando para isso, mas na verdade tem outras formas de versionar o código, tem outras ferramentas como o Git, tem outras ferramentas como o GitHub, mas a gente acaba 90% dos casos sempre tratando com ela. Eu vou tentar abordar, mostrar para vocês as outras ferramentas que tem, mas vocês podem ficar tranquilos de absorver apenas o que tem a ver com Git, tá bom? Então, vamos lá. Antes da gente começar, vamos para a perguntinha. Se você pudesse viajar no tempo e voltar para mudar um erro seu no código, qual bug você corrigiria? Me respondam, hein? Me respondam aí, porque eu vou explicar hoje como você volta no tempo para corrigir seus bugs do passado, né? Aqui é o poder do Git. Então, imagina que o seu projeto ele é um universo, tá? Que nem um universo de filme de super-herói, tá? Ou o nosso próprio universo, né? Ou o universo de algum livro, de alguma literatura que você goste, tá? Cada commit é como tirar uma foto desse universo em um ponto no tempo, tá? Como se fosse um evento canônico, uma coisa que não dá pra alterar, né? Aconteceu aquilo daquela forma e você pode voltar para aquele momento para criar ramificações dele. Se você precisa voltar, é só viajar no tempo de volta para aquele momento, tá? Então se você precisa voltar, você volta para aquele momento. Então você vai fazendo commits, né? Eu criei uma classe, criei outra classe, vou fazer um commit com aquelas duas classes. Depois eu vou fazer mais algumas classes, executando alguns métodos, faço um segundo commit. E assim seu código vai evoluindo e você vai criando eventos que você pode voltar para criar ramificações daquela versão. E para que você gostaria de fazer isso? Vou te explicar em breve, tá? Primeiro eu vou te explicar como que você faz isso, através das branches, tá? Que são as ramificações, que são universos paralelos, são linhas do tempo paralelas, tá? E elas são extremamente úteis para você trabalhar no dia a dia, tá? Você pode criar uma realidade alternativa do seu projeto, trabalhar e testar coisas diferentes e, se der certo, juntar de volta no universo principal. Então, para você não bagunçar a sua linha do tempo principal, a sua linha do tempo sagrada, você pode criar uma linha do tempo paralela, criar eventos canônicos ali, ou seja, commits. Você pode criar commits ali e, se der tudo certo, você poder submeter ali para uma revisão, que outros devs podem revisar seu código. Eles vão falar, tudo bem, pode entrar, faz parte do canônico aí desse projeto. E aí essa linha paralela se integra na linha principal, como se fosse a linha principal desde o início. Criar universos paralelos aí, ramificações do projeto principal, é extremamente útil. O que é o Git, tá? Ele é um sistema de controle de versão distribuído, tá? Ele é gratuito, de código aberto, projetado para lidar com tudo, desde projetos pequenos até muito grandes, com rapidez e eficiência, tá? Então, se você ainda não baixou esse programinha, baixe, tá? Tem disponível para Mac, para Windows, para Linux. E esse negócio aí não tem desculpa para você não baixar ele, tá? Ele funciona para tudo. Ele é extremamente leve. Meu computador não roda. Se o seu computador não roda Git, cara, tem alguma coisa errada com o seu computador. Certamente
o seu computador roda Git, tá? Isso eu posso lhe garantir. Brincadeira, não vou garantir isso não, porque é uma informação muito forte, mas cara, o Git é extremamente leve, extremamente rápido. Ele não consome praticamente nada do computador, então realmente ele deve rodar assim, tá? E aí, por que você precisa dele? Porque ninguém faz nada sozinho, tá? Que nem eu falei, você cria ramificações, você submete para as outras pessoas revisarem, elas vão falar ok, vão submeter lá na versão principal. O inverso acontece também, elas vão criar versões alternativas do seu código. Você vai revisar se você aprova ou não, tá? Quando eu falo versão alternativa é com nova funcionalidade ou removendo alguma funcionalidade obsoleta, atualizando algumas funcionalidades, tá? E você tem que revisar para ver se está tudo certo, aceitar ou reprovar a alteração, tá? A gente vai ver como que isso funciona tudo na prática, tá? E fiquem com isso na mente, tá? Ninguém faz nada sozinho, principalmente no ramo da tecnologia, tá? Nem mesmo uma caneta, por isso que eu coloco essa imagem aí desse Leonardo DiCaprio aí. Tá falando para vender uma caneta, mas na verdade nenhuma caneta uma pessoa faz sozinha hoje em dia. Então, quem sabe um WhatsApp da vida aí, um próximo aplicativo aí que ninguém nunca tinha pensado antes, né? Bora versionar, tá? E aí isso aqui é uma das coisas mais interessantes para se pensar aqui no programador, tá? Eu sempre tava como programador, tá? Como profissional de tecnologia. Esse curso aqui, ele não é projetado apenas para você se tornar um programador, mas um profissional de tecnologia completo, tá bom? E quando a gente fala sobre programador, a gente pensa que o programador só vai pegar o computador e vai codar. Na verdade, ele faz bem mais do que isso. Ele pensa, né? Ele pensa em problemas, tenta resolver os problemas chegam até ele cria estratégias de como resolver, ele sobe o código numa plataforma, ele revisa o código de outras pessoas. Então, o trabalho, o escopo de um programador vai bem além de apenas programar, né? Tem outras coisas e uma dessas coisas é versionar seu código, tá? Então, bora ver como que isso funciona. Primeiro, antes de tudo, baixa o Git. Eu não vou explicar como que baixa o Git, porque é bem simples mesmo, tá? Você entra naquele site, passa do seu projeto, você vai seguir os seguintes passos para iniciar o Git, git init, para fazer um commit, que dá um evento canônico, é git add ponto, tá? Esse ponto aqui significa que você vai pegar todos os arquivos ali modificados, você vai colocar em um commit e você vai colocar um nome nesse commit aqui, tá? M de message. E aí você coloca primeiro commit, portal criado, ou a mensagem que você quiser, tá? Mais adequada. Então, vamos ver como que isso funciona, tá? Antes de tudo, você vai lá no famoso Google, tá? Você vem aqui no Git e cá estamos, tá? Você vai baixar aqui, download for Mac, ou download for Windows, ou download for o que você quiser, tá? Você vê aqui se é o Windows x64 ou XARM. Lucas, não sei qual dos dois que é, tá? Você testa um, depois testa o outro, não tem problema, os dois são leves, né? Mas basicamente, isso aqui lida com o seu processador, tá? Dita qual que é o seu processador. Então, se você tem um processador Intel, né, o i5, o i3, um Celeron aí da vida, né, que é bem ruim, mas se você tem, faz parte, dá para você desenvolver com Celeron, tá? Não tem problema. Enfim, um Ryzen também, um Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, o que for Ryzen aí que tiver. Enfim, se for processador Intel ou processador AMD, você consegue baixar isso daqui. Se for um processador ARM, ou seja, um Snapdragon, que tem bem poucos computadores hoje com esse processador, né? Você baixa isso daqui, tá? Se for um ARM aí, você baixa isso aqui. Se for um Intel ou Ryzen, baixa isso aqui. Linux é a mesma coisa, clica em Linux. Você vai executar aqui os comandinhos aqui marotos, dependendo da sua distribuição, tá? Fedora, Gentoo, Arch Linux, OpenSUSE, Margeia, NixOS, enfim. Tem uma porrada. Não tem um Ubuntu aqui? Ah, tem um Ubuntu aqui, que é o mais famoso aí, né? O Debian também.
E o legal é que o Debian e o Ubuntu já vem instalado aqui neles já, né? E você pode atualizar eles simplesmente com o apt-get install git. O legal do Visual Studio Code é que ele oferece uma interface gráfica pra gente ver como que o Git está funcionando, tá? Então, aqui a gente tem as pastas dos projetos que a gente trabalhou, né? Dentro da nossa pasta aqui, meus projetos Origin. Aqui a gente tem um terminal que já está nesta pasta, tá? E aí a gente tem essa linha aqui, ó, Source Control, tá? Source Control é controle de versão ou versionamento de código, tá? Então, você pode clicar aqui em Initialize Repository ou você pode vir aqui, clicar em Git Init, né? Pronto, iniciou. Então, ele inicializou o repositório para você. Ele automaticamente cria aqui com uma branch chamada master, que vai ser a sua linha do tempo principal, tá? Hoje em dia a gente está trabalhando muito com a branch main, tá? Com a principal. E para trocar de nome de branch, a gente vem aqui em git checkout -b main, tá? E pronto. Agora já estamos aqui na branch main. Aí ele dá aqui algumas instruções, né? Ele faz o git branch -m e o name, né? Eu prefiro usar o checkout porque ele cria a branch e ao mesmo tempo já troca para você, como se ele estivesse trocando de linha no tempo, tá? E é como se você tivesse dado o Big Bang aqui no seu universo, quando você dá um git init, tá? O git init é a mesma coisa do que um Big Bang. Surgiu o universo através de um git init, tá? E aí, aqui ele já pontua aqui quantos arquivos tem para a gente controlar. 10 arquivos, tá? Aqui também mudou, tá? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? São 10 arquivos. E todos eles estão marcados com esse U aqui, tá? Esse U aqui de untracked, tá? Tá escrito ali, ó, untracked, que significa que ele não está sendo rastreado pelo Git. E como que a gente faz isso? Aqui no Visual Studio Code, como que a gente faz ele ser rastreado pelo Git, para o Git entender que você quer controlar as versões dele, né? Você pode ir pela interface aqui, clicar no mais, tá? Ele vai vir aqui para Stage Changes, tá? E aí é interessante porque aqui ele já muda para Index Added, tá? Ou, tá? Vou apertar o menos aqui para ele voltar. Você pode vir aqui em Git add ponto. Quando você faz o git add ponto, que é o que está lá no tutorial, ele vai mover todos esses arquivos aqui para o Staged Changes, tá? E pronto, viu? Fez a mesma coisa. E aí a gente pode fazer um commit, git commit -m, e aqui tá o que? Vamos ver, tá, primeiro commit, portal criado, tá? Eu prefiro colocar Big Bang, tá? Big Bang. Gosto de pensar, que nem eu falei pra vocês, gosto de pensar que cada projeto que eu crio é um universo novo. E o primeiro commit é o Big Bang deste universo, tá? Então eu vou fazer isso aqui e os arquivos vão sumir daqui, tá? Deu um errinho aqui, vamos ver o que aconteceu. Git commit, fecha as aspas e enter. Aí foi, legal. Então ele tá falando aqui, ó, criou 10 arquivos modificados, 192 inserções. Your name, email address are configured automaticamente baseado no seu username e hostname, tá? Se você quiser configurar o seu nome e e-mail, você coloca aqui dessa forma aqui, git config global username ou git global, né, config global username. Isso daqui é importante porque você vai subir esses commits em uma plataforma que nem o GitHub e lá vai estar o nome de quem fez esse commit. Então, Lucas Ferreira, fulano de tal, o e-mail dela.
É dessa forma que a plataforma consegue vincular o commit ao seu autor. Cada commit tem um autor, tá? Se eu vim aqui, git config username, ele não colocou nada, né? Então vou colocar aqui Lucas Febates, tá? E agora quando eu faço username, ele vai retornar para mim aqui Lucas Febates, tá? Lucas Febates é meu nome lá no GitHub, então já estou pensando em subir esse código lá no GitHub. Então eu vou colocar aqui o meu e-mail também. Pronto. Tá? Então tá configurado aqui o username e userml. Tá? Legal. Os arquivos estão todos versionados, tá? Se eu quiser fazer alguma modificação neles, por exemplo, vamos fazer um aqui no de algoritmo, tá? Que eu tô fazendo for, né? E eu quero, por exemplo, colocar um outro passo aqui, né? Uma mensagem final de programa finalizado, né? Programa finalizado, boa refeição. Nossa, que estranho, né? E eu falei programa finalizado, ele sugeriu exatamente isso. Será que ele tá me escutando? Então o que acontece? Percebe que a interface do Visual Studio Code ela já é projetada para facilitar a sua vida como programador, tá? Ele está destacando aqui quais linhas foram adicionadas, tá? Se eu quiser modificar alguma linha, vou colocar aqui agora são, opa, escrevi errado. Agora são itens no carrinho, tá? Que legal, tá? Ele mostra aqui um azulzinho que é de modificação, tá? Então eu modifiquei essas linhas e adicionei essas daqui também. E eu posso fazer isso em quantos arquivos eu quiser, tá? Como que eu fiz isso em apenas um arquivo? Ele mostra aqui apenas um arquivo aqui modificado. Percebam que não está mais aquele U ou A, né? De untracked ou added, né? Porque ele está modificado, né? Tá como modified, tá? Então, tá falando aqui, ó, aqui você modificou essa linha aqui, né? Ele destaca bem qual que é a modificação na linha, tá? Aqui eu tô adicionando isso aqui, adicionei um espaço, até os espaços ele conta para poder saber, né? Se tem quebra de linha ou não, tá? E pronto. E tinha uma linha aqui embaixo, ó, a linha 12 aqui, ela continua aqui, só que agora ela é 14, né? Então, sempre é uma boa prática também sempre deixar uma linha, apenas uma linha vazia, tá? Embaixo da última linha de código, tá? Então, programa finalizado, boa refeição e boa. Então, você pode vir aqui em add, né? Ou vir aqui git add ponto. Ele vai subir para stage de changes, tá? E você pode fazer uma mensagem. Commit-m adicionando mensagem final em algoritmo V1, tá? Perfeito. Ele dá um resumo aqui, um arquivo modificado, 3 inserções, uma deleção, blá, tá aí tudo bem, tá? Você fez o seu commit. Um comando legal de você sempre observar o que está acontecendo no seu Git é fazer o git log, tá? Então você vai vendo a linha do tempo se formando aqui, ó. Então a linha do tempo principal main, tá? Ela é só a head, é a que você está no momento, é a que você está vivendo nesse exato momento. E cada commit tem uma hash, tem um código que identifica ele, tá? Nessa linha do tempo aí. Então ele mostra aqui quem foi aqui a pessoa, né? Lucas Febates e o e-mail aqui, né? Aqui ele mostra aqui também o que estava antes. Ele mostra a data que foi feita, a hora, tá? E coloca a mensagem aqui. Isso daí é bem legal. O git add ponto,
eu seleciono tudo que eu quero mandar pro portal, pro repositório. O git commit-m, eu registrei um momento com uma mensagem, tá? Então, a primeira mensagem foi Big Bang e a segunda foi adicionando uma mensagem lá no algoritmo V1. Momento de fixação, tá? Vamos lá. O Git, ele guarda as versões do seu código, tá? Cada versão que você está modificando, ele está colocando lá. E aí você pode se perguntar, nossa, então ele duplica o projeto, toda vez vai ficar um negócio muito pesado, né? Na verdade, ele tem uma inteligência que ele vai guardando só as modificações, tá? E justamente por conta dessa inteligência ali, desse algoritmo que tem dentro do Git, que ele foi usado para fazer, ele consegue ir voltar para qualquer versão de uma maneira bem rápida, tá? Então, com ele você consegue voltar no tempo, avançar no tempo, fazer coisas sensacionais, tá? Você pode criar branches, tá? Que são linhas do tempo alternativas para que você possa trabalhar em uma coisa à parte naquele mesmo projeto e depois, quando tiver tudo certo, você poder integrar ele na linha do tempo principal. Bora versionar mais uma vez, tá? Dessa vez o que a gente vai fazer, a gente vai criar uma branch mudando para elas automaticamente, que foi o que a gente fez lá com a branch main, mas vamos criar uma coisa mais interessante aqui. Vamos ir para um outro universo, fazer um código lá, depois a gente volta para nossa principal ali, tá? Pronto. Então, ali ó, switched to new branch e universo alternativo, tá? Aqui você consegue ver qual que é a branch que você tá. Se você clicar aqui, você consegue ver as branches, tá? E o último commit em cada uma dessas branches, tá? Então, quando você cria uma nova branch, você está basicamente pegando essa linha do tempo e clonando ela para uma outra linha do tempo. E as duas ficam iguaizinhas, tá? São duas linhas exatamente iguais. Só que as modificações que você vai fazer vão afetar apenas a que você acabou de mudar, tá? Que é o universo alternativo aqui, tá? Então as duas aqui ele tá mostrando que fui eu que modifiquei, o hash e qual que é a mensagem, tá? Vamos adicionar, vamos fazer uma modificação nesse cara aqui, adicionando um item, né? Na estrutura de dados. Vamos colocar o que aqui é açúcar, tá? Açúcar, lista de compras, não tinha adicionado açúcar ainda, né? Beleza, maravilha, tá? Então tem uma modificação aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode também criar um markdown, tá? O que é um markdown, tá? readme.md de markdown. Markdown é um arquivo que ele é usado para apresentar o seu projeto para as pessoas. Então, vou colocar aqui a apresentação de meus projetos Origin, tá? E aí você coloca ali como executar cada comando, como executar cada código, tá? Então, você coloca esse aqui, aparece aqui um código, tá? Isso daí você vai ter que estudar ali o que é um markdown para fazer, mas basicamente essa é a estrutura dele, tá? Node exemplo, Node algoritmo barra algoritmo traço b1.js, tá? Conjunto de exercícios feito no curso da Orange, tá? Executando o projeto. Requisitos Node.js, tá? Então você vai colocando aqui. E esse Markdown aqui, esse arquivo de Markdown, ele é sensacional porque ele permite uma personalização muito grande através de texto. Você consegue colocar vídeo, coloca imagem, você consegue colocar link, tá? E o Visual Studio Code, ele já te permite uma visualização de como que ele vai ficar lá na plataforma que a gente vai subir. Olha que legal, tá? Então eu coloquei aqui entre crase,
e ele já coloca em formato de código aqui para mim. Você pode colocar exemplo de código, exemplo de comando, então é muito versátil, tá? E muito legal. Então o que eu fiz? Eu adicionei um arquivo novo e modifiquei ele aqui, tá? Modifiquei um arquivo e adicionei outro aqui. Se eu fizer um commit aqui agora, git add ponto, tá? E depois fizer um git commit "-m", percebam que são dois arquivos muito diferentes entre si. Tipo, um é eu adicionando um arquivo de apresentação do projeto e o outro é o código. Seria melhor fazer em commits separados, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso dar um menos aqui, tá? Ele vai ficar aqui em changes. E tudo que eu fizer, o momento que eu fizer o commit, ele só vai subir os arquivos que está aqui em staged changes, tá? Então ele só vai fazer o commit disso aqui, que está em staged, tá? Então, adicionando açúcar em estrutura de dados, tá? E enter. Depois eu posso subir de novo o readme, tá? E aí adicionando readme ao projeto. E por que a gente chama de readme? Porque em inglês readme é leia-me, fica autoexplicativo. O que acontece? Eu estou criando eventos canônicos aqui no meu universo, né? Só que lembrando que aqui estou aqui no universo alternativo, né? Dei um git log aqui, então tem adicionando readme ao projeto e adicionando açúcar em estrutura de dados, tá? Se eu descer aqui, a gente vai ver que tem os anteriores, o Big Bang, né? Dou Ctrl C para fechar. Dois pontos. Então o que acontece? Tinha a branch main, que é a branch principal, e aí eu criei o universo alternativo. Criei código no universo alternativo. Quando eu voltar para main, né? Eu posso voltar para main, git checkout main. O que vai acontecer? Esse arquivo readme, ele não vai existir mais. Aquela modificação que eu fiz aqui, ó, adicionando o açúcar, ele não tá mais aqui. Vou fechar todos aqui, só vou deixar aqui estrutura de dados aberta. Ele não vai estar mais aqui. Você vai se perguntar, nossa, eu perdi meu arquivo? Não, ele está lá no outro universo. Se eu fizer o git checkout universo alternativo, ele vai voltar aqui o açúcar, tá vendo? Olha só que coisa sensacional. Main, universo alternativo. E você pode alterar por aqui também, né? Clica aqui. Main. Agora, como que você pega o que está no universo alternativo e joga na branch principal, tá? Você faz um merge, tá? Git merge universo alternativo. Só que eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso pela plataforma do GitHub, tá? Que é mais comum da gente fazer no dia a dia. Então se você não tiver uma conta no GitHub, crie uma conta no GitHub, tá? Então, vamos lá para o GitHub, tá? E de novo, o GitHub é uma plataforma para você hospedar o seu código fonte, tá? O Git é uma ferramenta que você usa no seu computador, que você baixa e executa os comandos. Versionar código é o conceito da coisa toda. Pode vir aqui em mais, New Repository, pode criar aqui meus projetos Orange, tá? Então ele vai criar aqui um repositório com o seu nome e o nome do seu repositório, tá? Você pode colocar uma descrição bacana, você pode deixar público ou privado, tá? Você pode começar com um template, tá? Ou sem template, adicionar um readme, então ele já cria um readme automático para você. Eu não aconselho você fazer isso, então deixa em off. Git ignore um outro tipo de arquivo, porque quando você cria alguns projetos que eles geram uns arquivos só para executar o projeto, você não precisa subir isso no Git, né? Que acaba se tornando um negócio somente local, né? Então isso daqui é importante, mas isso varia bastante de qual plataforma você está trabalhando, Android, Angular,
tudo mais. Então, geralmente, quando você cria um projeto no Android ou no front-end, né, no React, ele já cria um git ignore para você, tá? Então, você não precisa se preocupar com isso. E uma licença também, caso você tenha alguma licença, MIT, GNU, né, para código Mozilla, para código open source. Como que a gente está fazendo exercício, né, didático, acadêmico, você não precisa de uma licença, tá? Então você cria um repositório e o legal dele aqui é o que? Ele já criou um repositório, tá? E eu deixei público esse daqui, vocês conseguem pegar esse link aqui e acessar esse repositório, tá? Vocês podem deixar privado também, que as pessoas não vão ter acesso, ou liberar para algumas pessoas que vão trabalhar com você, tá? Adicionar colaboradores, ó. Então você pode convidar colaboradores. O que você vai ter que fazer, né? Ele já está explicando para você, ó, git init, git add o nome do readme, o first commit, branch main e git remote add, tá? Esse penúltimo comando aqui é o comando, tá? Que ele vincula o seu repositório que você deu git init lá na pasta com o que está aqui no servidor do GitHub. Então, percebam que daqui até aqui a gente já fez tudo, tá? Esse echo aqui é para criar um comando, para criar um arquivo, a gente criou um arquivo, a gente deu git init também, a gente colocou o readme, a gente fez o commit, criamos a branch principal e agora a gente vai vincular o nosso repositório, tá? Vou limpar aqui o git remote add origin e feito, tá? Vamos ver o que aconteceu aqui, tá? Não deu nenhum erro, viu? Ele não deu nenhuma mensagem. Agora a gente faz esse git push -o origin main, né? Git push -o origin main e pronto, tá? Aqui o que ele está fazendo? Ele está pegando no meu repositório e está subindo para a nuvem, tá? Está subindo para a nuvem. Qual nuvem? Né? Que nuvem que é que ele está subindo? Para a nuvem do GitHub. Então, olha só que interessante. Eu vou recarregar aqui e voilá, tá aqui. Ué, mas eu criei um readme e ele não tá aqui? Não tá aqui. Por quê? Tá no universo paralelo. Ué, mas o universo paralelo não tá aqui, ó, o universo alternativo? Não, porque eu só dei git push na main, tá? Então, para cada branch você tem que dar push. Sim, é um trabalhinho, tá? Checkout universo alternativo, tá? Aí você pode vir aqui git push, tá? Ele vai dar um errinho aqui, mas você pega esse comando aqui, ó, git push set upstream origin universo alternativo e executa aqui. Pronto. Subi as duas branches. Beleza? E ele até fala que é universo alternativo do push. Ele sempre vai olhar para main como o seu universo principal, tá? Que é o default aqui, ó, default. Mas ó, o universo alternativo tá aqui também. E olha só que legal que fica aqui o readme. Você pode clicar aqui para copiar, você pode atualizar. E ele fica aqui mostrando quando que foi modificado cada tipo de arquivo, em qual commit que foi modificado, aqui ó, Big Bang, adicionando açúcar, adicionando mensagem final, tá? Tá, eu quero que o universo alternativo ele se integre na main e seja apagado, tá? Por que eu quero que ele seja apagado? Porque eu quero que ele fique simplesmente na main, tá? Para isso, eu vou criar um pull request, tá? Eu vou criar um pull request, tá? E eu vou querer que o meu código alternativo vá para main, tá? Então a base é a main e eu quero que o universo alternativo se junte com a main, tá? E aí eu vou criar aqui o pull request, tá? Você coloca um title, uma descrição bacana e clica aqui em create pull request. E aí o que acontece? Você criou um pull request. Isso daí é legal porque se você estiver trabalhando em equipe, você pode vir aqui em file changed, tá? E revisar, falar, putz, cara, aqui eu acho que
você escreveu errado açúcar, eu acho que você não seguiu um padrão XPTO. Aqui, por exemplo, você adicionou 2 linhas aqui, era para ter adicionado uma. O readme aqui, não sei, aí você vai comentando aqui. Se não tiver nada para revisar, né? Se não tiver nada de errado com o código do seu amigo, né? Ou seu amigo não encontrar nenhum erro no seu código, maravilha. Maravilha. Aí o que ele pode vir aqui e clica aqui em Merge Pull Request, tá? Ou antes disso ele pode vir aqui em Review Changes e colocar aqui tudo certo. Tudo certo, tá? Submit Review. Viu? Aí fica aqui o comentário aqui, tudo certo. E aí as pessoas podem vir aqui, reagir, comentar, discordo, concordo. E vocês vão resolvendo aqui os problemas desse pull request. Se tiver tudo certo, você clica aqui em Merge Pull Request, tá? Que é basicamente o mesmo comando que eu tinha falado ali no Visual Studio Code, que é o git merge universo alternativo. Só que pela plataforma é o comando, é o formato, é o processo que a gente costuma fazer, tá? Então, confirm merge. Pronto, ele fez aqui e você pode deletar essa branch, porque você não vai mais trabalhar nesse universo alternativo, tá? E maravilha, tá mergeado. Agora, quando eu vim aqui em code, o main, olha só que legal, o main tá com o readme aqui, tá com os commits como se fossem o principal, tá? Merge pull request 1 from Lucas Fibats universo alternativo. E aqui, ó, aqui o universo alternativo não existe mais, tá? Então, se eu for vir aqui e fazer git checkout main, tá? E fazer um git fetch. O git fetch, ele basicamente olha lá pro servidor e fala, pô, tem alguma atualização lá? E aí ele me fala se tem alguma atualização ou não. Ele fala, cara, tem 3 commits aqui de atualização, tá? Então vem aqui, ó, git pull, tá? Então o git pull, ele vai puxar as coisas lá do servidor, tá? O git push empurra as tarefas lá pra cima, tá? Você vai ver aqui, ó, que interessante, aqui só tá o café e aqui não tem o readme, tá? Eu tô na main, né? Aqui não tem açúcar e não tem o readme. Quando eu fizer o git pull, ele vai baixar as alterações, vai me dar um resumo, tá? Das alterações e vai estar aqui, açúcar e readme aqui, ó, que legal. E aqui não vai ter mais nenhuma setinha para subir ou descer. Se eu fizer alguma modificação aqui qualquer, tá? Se quiser fazer um commit, qualquer coisa, tá? Vai ficar uma setinha para subir, tá? E aí se eu subir, vai lá pro GitHub. Se eu não subir, vai ficar aqui no meu computador de boa, até eu dar o git push. Tá? Git push sobe, git pull desce. Muita coisa em muito pouco tempo, mas coisas valiosas que você vai fazer diariamente como programador. Então, como você extrai o máximo do Git, tá? Você usa o GitHub para ter uma visão mais clara do seu código e trabalhar em equipe. Então, você percebeu lá que dá para colocar colaboradores, outras pessoas vão lá e clonam o seu repositório, tá? Deixa eu mostrar aqui como que as pessoas vão poder clonar seu repositório, tá? Podem vir aqui, ó, clone, né? Elas vêm aqui, copia, tá? E aí, o que você pode fazer é ir no terminal, nova pasta, tá? Então você vai liberar o acesso para essa pessoa acessar o seu GitHub, tá? Aí essa pessoa vai lá no desktop, né? Vai no desktop, na área de trabalho que for, vai colocar aqui projetos Orange, tá? CD projetos Orange, tá? E aí, que nem eu falei, na pasta do seu projeto, né?
Então, projetos origin, você vai fazer um git clone e você vai fazer o Ctrl C aqui, tá? Ou como de V, tá? Ele vai clonar seu repositório, meus projetos origin. Dessa forma, essa pessoa já vai poder fazer commits, tá? De boa, tá? Então é isso. Então, que legal. Meus projetos origin. Então, o legal é que quando você faz o git clone, ele já clona já com o nome já do seu repositório, né? No caso aqui, meus projetos origin. Ele criou uma pasta exatamente com o mesmo nome. Então você cria um arquivo Markdown para descrever seu projeto para os seus colaboradores, para a comunidade e até avaliadores de entrevistas. Então percebam como que esse Markdown é valioso, tá? É muito importante vocês conseguirem descrever seu projeto, colocar o passo a passo de como executar, qual que foi a linha de raciocínio que vocês fizeram para criar aquilo, tá? E hoje com a IA ela ajuda bastante, tá? Eu criei ali aquele pequeno trecho de Markdown sozinha, mas você pode pedir pro ChatGPT criar para você, o Gemini criar para você. Use o Gitflow para adotar um padrão de criação de brands, tá? O Gitflow tem um artigo que eu gosto muito e eu recomendo para as pessoas, que é esse daqui, ó. Gitflow Workflow, tá? O que é o Gitflow? Então, aqui tem uma representação visual de como que funciona as linhas do tempo dentro do Git, tá? E como você pode criá-las, tá? Então, tem a main, tem a develop. Então, você pode criar a develop e você vai trabalhando em cima da develop sempre que possível. Quando você lançar uma versão do seu projeto, você faz o merge para main, da forma que eu expliquei para vocês ali na prática, tá? Ele explica aqui os comandos, bonitinho, de como que deve ser feito, de como você cria, como você dá o push na develop, tá? Essa parte aqui do Gitflow você não precisa fazer, tá? Mas olha só como que a coisa vai tomando forma aqui. Você tem a main, tem a develop e você vai criando features. Então, cada linha do tempo diferente, você vai criando uma feature. Feature A, feature B, né? E aí o seu amigo pode pegar o seu projeto e ele pode criar a feature C, a feature D. E depois, quando vocês terminarem, vocês juntam no develop, tá vendo? Então, daqui, criou aqui, né? A feature D, criou 2 commits, depois juntou aqui. Quando você pegou daqui, você pode fazer, né, a feature A, você pode fazer os commits aqui e lá no frente você pode juntar também. Não tem nenhum problema. Tá? Vocês trabalham de forma paralela, né? E dependendo do tamanho da tarefa de cada um, pode ser que você demore mais do que seu amigo, ou seu amigo demore mais do que você, tá? Isso daí varia do tamanho da tarefa, varia da expertise que você tem, mas é bem legal visualizar aqui como que funciona, tá? As ramificações de lançamento e de feature. Então extrai o máximo do Git, tá? Com GitHub, com Markdown e com Gitflow, tá? Hoje você viu que o Git é tipo o doutor estranho dos programadores, tá? O doutor estranho ali com a joia do infinito ali, né? Ele cria portais, cria multiversos, permite voltar no tempo, permite criar realidades alternativas e é extremamente importante para te posicionar no mercado, tá? Seja em trabalho em equipe, seja para entrevistadores potenciais que vão olhar para o seu código, tá? Talvez não um entrevistador de RH, mas um entrevistador ali técnico. Na próxima aula, arquitetura de projetos, tá? Então, eu vou explicar para vocês quais pastas, quais nomes de arquivos que você deve criar, como você deve criar, tá? E não perca, porque isso é muito importante para você entender os próximos módulos. Valeu, falou!